A suprema grandeza de conhecer a Cristo. Bom, pessoal, estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre Filipenses 3. Um pouquinho da passagem que Paulo compartilha à igreja de Filipenses, a partir do verso 7, que diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Fiquei pensando muito nesse tema, pessoal, quando eu leio esse texto de Paulo aos Filipenses, e uma das palavras que veio à minha mente é privilégio. Privilégio de conhecer e ter a oportunidade de conhecer mais o nosso Deus. O privilégio de ter um relacionamento com o nosso Deus. Cara, que maravilhoso é a gente poder ter esses momentos junto com o Senhor, de relacionamento, de intimidade. E quando Paulo escreve isso daqui, quando a gente volta um pouquinho ali no verso 1, ele fala aos Filipenses: finalmente, meus irmãos, alegrem-se. Engraçado porque Paulo fala de alegria aos Filipenses no momento que ele estava preso. E digo mais, ele estava realmente alegre pelo motivo que o levou à prisão, que era justamente a questão de levar as boas novas, espalhar o evangelho para todas as pessoas. E eu quero que nós pensemos agora em duas esferas: o conhecimento humano e o conhecimento espiritual. Quero que nós pensemos nessas duas esferas. Quando nós falamos do conhecimento humano, mas o que é conhecimento humano, conhecimento espiritual? Quando nós lemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando Jesus é seguido por várias multidões, e ele questiona ali os discípulos, falando ali: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olhem esse versículo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhes foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ou seja, quando nós falamos de um conhecimento humano ou conhecimento espiritual, Jesus questiona os discípulos: olha, quem eles dizem que eu sou? E ali alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, ou seja, com base ali em algum conhecimento humano. E quando Jesus questiona os discípulos: mas e vocês? Quem vocês dizem quem eu sou? Pedro é o primeiro a falar: Senhor, olha, o Senhor é o Cristo. E Jesus ainda complementa, falou assim: olha, mas quem te revelou isso não veio da carne ou de sangue, ou seja, não vem de um conhecimento humano. Quem te revelou isso foi meu Pai. Quem te revelou isso foi o meu Pai, em busca ali do conhecimento espiritual. E eu gosto de pensar porque a suprema grandeza de conhecer a Cristo nos gera transformação. Transformação. Quando nós vemos o que o Senhor ele pode fazer nas nossas vidas, a partir de um momento que nós decidimos e escolhemos ter um relacionamento junto com Ele e querer e ansiar conhecê-lo cada vez mais, isso nos gera uma transformação. Quando nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram.
E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não os consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram. E é sobre isso, queridos. É sobre isso. Porque quando nós estamos em Cristo, a partir disso, a nossa vida ela é transformada. E as coisas antigas, elas já se passaram. As coisas velhas já se passaram. E tudo se fez novo. E o Senhor, Ele nos convida. O Senhor, Ele nos convida a uma vida de conhecê-lo. A uma vida de ter um relacionamento. Uma vida próxima. Uma vida próxima a Ele. Quando Paulo fala, olha, tudo aquilo que eu considerava de grande valor, hoje para mim, já não é mais nada. Comparado à grandeza suprema de ter ali, de conhecer o nosso Deus. Eu achava que eu conseguia, eu achava que tudo que eu já exercia, Paulo, na verdade, afinal, ele era um grande conhecedor da palavra. Ele era um grande conhecedor da palavra, da lei. Um grande conhecedor da lei. E ele falando, olha, eu já considerava tudo aquilo que eu achava que era de grande valor, comparado ao meu relacionamento junto com Cristo, eu considero isso como um esterco. Porque o que é de mais precioso e valioso para mim é ter um relacionamento junto com o Senhor. Esse é o meu tesouro. Ter um relacionamento junto com o Senhor. E Paulo para por aí? Não, ele não para por aí. Quando nós pensamos na figura de um relacionamento, quando nós pensamos na figura de marido e mulher, antes de você casar, você entra em um relacionamento, ali você escolhe viver um relacionamento, um namoro. Lembro muito quando eu estava iniciando o meu namoro com a Jaque, e no começo é aquilo, a gente conversa, a gente troca experiências, a gente conhece realmente um ao outro, a fim de que nós possamos avançar no nosso relacionamento. Eu gosto de pensar nessa figura de avançar e de prosseguir. Porque quando nós chegamos num determinado momento do nosso relacionamento, nós criamos uma intimidade maior com aquela pessoa à medida que nós vamos criando laços com ela. E sabe o que Deus espera de nós? É que nós o conheçamos cada vez mais. É que nós criemos laços com Ele. É que nós criemos intimidade com o nosso Deus. Esse é o desejo do nosso Deus. Quando nós lemos lá em Oséias, profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim, olha, na versão King James, conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo ao Senhor. Olha que lindo o que a palavra do nosso Deus fala e declara justamente sobre prosseguir, sobre avançar. Quando nós nos lembramos e continuamos ali no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, Paulo diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que nós possamos realmente entender que a suprema grandeza de conhecer a Cristo nos gera transformação.
E que essa transformação nos leva a querer conhecer mais o nosso Deus. E que nós possamos progredir e avançar no nosso relacionamento junto com o Senhor. Esse é o desejo do nosso Deus. Esse é o desejo do nosso Deus, para que nós possamos progredir e avançar em uma vida de adoração a Ele, em uma vida de comunhão, relacionamento e intimidade. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.